Vamos lá. Agora, olha só. Nesse slide aqui, estou mostrando para vocês um carrinho com o Jorge. Dei o nome para esse homem que está aqui no carro de Jorge, tá? E aí, o Jorge estava viajando com a família dele. E aí, num certo momento da estrada, o carro acendeu uma luzinha. Acendeu uma luzinha ali, que aqui no slide saiu num lugar totalmente errado, mas dá para vocês entenderem, né? Dá para ver aí um círculo vermelho com um símbolo de um triângulo amarelo com uma exclamação no meio, certo? Então, acendeu essa luzinha aí, enquanto o Jorge, que estava viajando com a família dele, apareceu esse sininho aí, esse negócio aí no carro dele. E ele fala, pô, que saco, né? Agora que eu tava aqui... Ai, desculpa, não... Agora que eu tava aqui viajando, tô aqui de férias com a minha família, vou ter que parar e fazer um ajuste nesse carro, levar o carro no mecânico. Ah, vai me atrapalhar a vida toda, né? Começa a fazer analogia aí na sua cabeça. E aí, eu te pergunto, minha gente, eu te pergunto, como é que é a melhor forma do Jorge resolver esta situação? Fala pra mim. Opção A, comente, hein? Comente aqui nos comentários. Opção A, encurtar o caminho e pedir para o mecânico simplesmente desligar aquele botãozinho que tá ali piscando um alerta no carro dele. Por quê? Se o mecânico desliga aquela luz, ele apaga a luz, ele pode seguir viagem, tá? Então essa é a opção A. Comente aí se você é da opção A ou se você é da opção B, que ele vai pedir para o mecânico investigar o que está acontecendo. Então ele vai levar lá, vai deixar, vai ter que parar a viagem dele, com a família dele, para poder deixar o carro no conserto, para arrumar o problema. Então comente, comente, comente. Comente, opção A ou B. Melhor encurtar o caminho e pedir para o mecânico simplesmente apagar o sinalzinho de alerta, sem fazer nada no carro, ou pedir para o mecânico investigar o que está acontecendo. Opção B. Muito boa escolha, não é mesmo? Quem está pedindo aí o nome do livro é esse aqui, ó. A Doença como Caminho. É o nome da live, tá bom? Esse livro é maravilhoso. A Doença como Caminho. Tá toda a inspiração desta live saiu aqui deste livro, ok? Então, gente, opção B, não é mesmo? Por quê? Se eu peço para o mecânico, se o Jorge, se ele vai lá e pede para o mecânico simplesmente apagar a luzinha para ele seguir viagem com a família dele, para aquele sinalzinho estava estragando toda a viagem dele com a família, cortou todo o clima, o que acontece? Se ele simplesmente apaga aquele incômodo, sem resolver o problema, o que acontece, minha gente? O que acontece? Olha aqui o próximo slide. Ele não vai resolver o problema e daqui a pouco o carro vai pifar em algum momento, né, da viagem, vai piorar ainda mais a situação dele, não é verdade? Então, com o nosso corpo, é a mesma coisa, correto? Então, quando a gente está tendo um sintoma, o corpo está alertando que algo não vai bem. Então, o sintoma, ele é só um alerta de uma desarmonia da consciência. Lembra que o corpo é palco para nossa consciência. O corpo sozinho, ele não adoece, a menos que ele sofra um acidente, enfim, inúmeras causas aí também, né? Mas numa grande maioria, a nossa consciência é que está dizendo que o nosso corpo vai adoecer ou não, que vai propiciar que o sistema imunológico caia, diante de estresse, diante de medo, diante de inseguranças, da raiva, enfim, né? Então, se a gente não resolve o problema na raiz do problema, que é a nossa consciência, o problema só vai mudar de lugar, tá? Porque o sintoma, ele tá aqui, depois ele vai para cá, depois ele vai para cá, depois ele vai lá pro intestino, depois ele vai lá para a perna. O corpo vai encontrar algum lugar para ele falar para você que não tá bom, que alguma coisa precisa ser alterada, certo? Então, o sintoma, além de ser um alerta da desarmonia da nossa consciência,
ele é a expressão visível de um processo invisível que deseja interromper o nosso caminho por meio de uma advertência, tá? Então, isso aqui foi falado neste livro, ok? Não tirei da minha cabeça. Então, os sintomas que a gente tem, das doenças que a gente apresenta, são apenas expressões, alertas de processos invisíveis que a gente não está conseguindo. Porque você consegue ver sua consciência? Você consegue ver sua consciência? Você não consegue ver igual você vê minha mão, certo? Então, a consciência é um processo invisível aí, certo? E aí, através do corpo, que vai mostrar pra gente que a nossa consciência não tá boa. Ok? Vocês estão gostando até aqui, minha gente? Conta aqui pra mim se vocês estão gostando. Deixa os coraçõezinhos, deixa like aqui, comente pra eu saber, pra eu ter esse feedback de vocês aí e ver se o conteúdo da live está legal ou não. Comente, quero saber. E aí, ó, o sintoma, ele é corporal, mas a doença, ela tá na consciência, tá? Isso ele também fala no livro. O sintoma é físico, mas a doença tá na consciência. Então, pode ser taquicardia, alergias de pele, problemas no intestino, problemas de estômago, dor de garganta, seja lá o que for, tá bom? Seja lá o que for. Vocês estão começando a fazer um paralelo aí com alguém que eu sempre falo aqui pra vocês. Vocês estão conectando algumas dessas falas aqui com o que eu sempre falo pra vocês do nosso grande mestre. Alguém aqui já entendeu? Conta pra mim. Muito legal. Opa, estão gostando. Muito top, muito bom. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar então. E aqui, ó. Qual que é a grande chamada deste livro para nossa consciência mudar um pouquinho? Lutar contra o sintoma não é a solução mais correta, pois não vai fazer o problema desaparecer, certo? Porque a gente não está tratando a causa. A resposta está na pessoa. Está no modo como a pessoa vive a vida dela. Está no modo como a pessoa interpreta os fatos que acontecem na vida dela. Está baseado nas crenças dessa pessoa. Certo? Então, a gente não fica lutando. Olha aí o desenho que eu coloquei para vocês desse lutador. A gente não luta contra o sintoma. A gente pensa, beleza, vou procurar ajuda da alopatia para esse problema? Vou, porque tá doendo, porque tá difícil. Mas não adianta só buscar a alopatia para resolver o problema, porque o problema vai migrar de lugar, tá? Então, por isso que é importante a gente buscar outras formas da gente se conhecer. Porque se o problema tá na nossa consciência, então é a consciência que a gente precisa mudar. Porque a consciência mudando, eu vou ter saúde, correto? Procede, certo, gente? Não é difícil de entender isso, não é mesmo? Então, entendemos aqui que lutar contra o sintoma não é uma solução, não é a única solução, tá? Isso daí a gente vai amenizar com a alopatia, mas a gente precisa buscar o que está por trás de tudo isso, tá? E aí, gente, ele fala uma coisa interessante, eu acho que eles são alemães, tá? Porque tem uma palavra que significa a mesma coisa aqui, tá? E eu vou explicar para vocês agora aqui, ó. O sintoma indica que algo está faltando. Então, o sintoma indica que alguma coisa está faltando. Então, a pergunta que deixo para você é: o que está faltando quando você fica doente? Pensa aí uma vez que você ficou doente, o que é que estava te faltando? Pensa aí. O que falta quando a gente fica doente? O que o corpo está sinalizando pra gente? O corpo, vou responder, tá? O corpo está sinalizando que o que está faltando é consciência.
há. Então, o corpo está sinalizando, quando eu estou doente, que está faltando consciência. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Ou vocês estão assim, ai, Mazina, não é bem assim, gente? Conta aí pra mim de que time que você é. Da time que é a vítima ou do time de pessoas que querem resolver o problema? Comente. Comenta aí, minha gente. Então, vamos aqui. Eu ia falar da palavra, né? Porque quando eles falaram aqui no livro, antigamente a pessoa ia no médico e o médico perguntava assim pra ela: o que tá te faltando? Só que a palavra parece que faltar e sentir é a mesma coisa, tá? Então a pessoa ela respondia com o que ela sentia. Então, o que está te faltando? Aí ela respondia pro médico: eu sinto dor, tá? Mas o que tá faltando é a consciência, certo? Então, eles usam aí essa coisa do faltar. Então, quando você está atendendo uma pessoa ou quando você é essa pessoa que está doente e você está buscando a resposta para você alcançar a cura, você tem que se perguntar e você tem que investigar com o seu cliente o que é que está faltando para aquela pessoa, que parte da consciência não está bem incorporada ali. Qual é a sombra dessa pessoa que está prejudicando o funcionamento do corpo dela, que está prejudicando ela, que está perturbando ela e está fazendo com que ela não tenha saúde. O que é que está faltando? Gente, pra mim foi assim, um clique, falou assim, gente, é lógico, é isso que a gente tem que procurar, né? É isso que o Bá tava sempre falando pra gente. A gente vai chegar na parte do Bá aqui, aguenta aí, tá bom? Vai ter até um probleminha aqui pra vocês resolverem. Então, só pra comentar aqui dessa palavra do faltar e do sentir, quando a pessoa tá doente, eles faziam aí essa conexão, tá? Então, gente, o que a gente tem que fazer quando a gente tá doente? Deixa eu tentar mudar aqui minha imagem de lugar. Peraí. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar. É isso mesmo, Lames, parar. De focar ou exterminar o sintoma simplesmente, certo? Então, qual que é a mudança de mindset que tem que ser? Tem que sair de parar de exterminar o sintoma, porque o sintoma é só um alerta, daqui a pouco ele aparece em outro lugar, e você transmutar a doença, tá? Então você vai transmutar a sua consciência, a sua inconsciência, na verdade. Você vai transformar o que era um processo inconsciente que estava te perturbando, que estava te levando a ficar doente, para uma coisa consciente, que você tem clareza do que está acontecendo. Isso envolve mudança de crenças, mudanças de hábitos, certo? A gente fazer várias percepções aí diferentes para a gente alcançar esse processo da saúde. E aí, o que ele também diz no livro? A gente entendeu o sintoma, vocês viram aí esse professor bonitinho que eu coloquei com a luzinha, né? Que a doença é o caminho, os sintomas da doença é o caminho que leva para a consciência, que leva para a iluminação, certo? Faz sentido isso? Então, o que o sintoma fala para você? Sendo ele um professor, querendo que você se lapide como ser humano, que você evolua nesta vida, vem cá, vem aqui que eu te ensino como você vai ser melhor. Vem aqui que eu te ensino como você vai melhorar. O que é que você precisa melhorar, certo? Então é exatamente isso daí que a Janete está falando. Mente sã, corpo são. É bem isso mesmo. Então tudo começa lá na nossa mente, né? Então é exatamente isso. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão gostando? Conta pra mim. Olha aí, faz todo sentido, muito bom. A Letícia concorda. Muito bem. Comente.
Deixe seus corações aqui, coraçãozinho aqui no Instagram, seu like aqui no YouTube se você ainda não deixou, comenta aqui, porque eu sei que vocês estão gostando, que vocês estão se interessando e assim eu trago mais conteúdos desse jeito aqui. Ai, peraí, gente. Então pronto, entendemos que o sintoma, ele é um professor levando a gente para uma expansão de consciência, mostrando, sinalizando pra gente onde que a gente precisa melhorar. Correto? Faz sentido? Gostaram? É muito bom? E aí, quando é que a cura então acontece? Não basta ficar doente, né, minha gente? Como é que essa cura vai acontecer então? Peraí. Deixa eu apagar esse fundo aqui, peraí. Então vamos lá. Deixa eu mudar o slide aqui. Poxa, não me encaixa em lugar nenhum. Pronto. Então, quando que a cura acontece? E eu coloquei aqui essa frase e mais outras duas frases, uma outra frase que eu coloquei no início dessa live. Já lá no Instagram vai aparecer para vocês. Eu quero saber qual das frases fez mais sentido para você. Quero que você comenta lá no Instagram. Já o post vai estar lá, tá bom? Então vamos ver o que essas frases que eu tirei desse livro traz pra gente referente à cura. Então, a cura pressupõe a compreensão de que o ser humano se tornou mais sadio, ou seja, um todo se tornou mais perfeito. Certo? Entenderam? Então, quando eu passei pelo processo da doença, entendi o que estava acontecendo, por que eu adoeci, por que aqueles sintomas me mudaram, fizeram com que eu mudasse na minha rotina, quais foram as crenças, os problemas que eu tenho que mudar na minha forma de ver o mundo, de tratar as pessoas, de me tratar. Quando eu mudo isso, uma parte minha foi mudada. Então, desta forma, eu tenho a cura. A cura acontece aí. E aí eu tenho saúde, tá? E uma outra frase que ele fala é: a cura acontece através da incorporação daquilo que está faltando. Lembra que a gente falou da falta? O que é que está faltando? E, portanto, ela não é possível sem uma expansão da consciência. Lembra que a gente sai do ponto A e vai para o ponto B? Quando a gente chega no ponto B, a gente já não é mais a mesma pessoa. É a mesma coisa que você muda de cidade, você muda de país, você vai fazer uma experiência, você muda de emprego, você tem um filho. Enfim, você assume uma responsabilidade diferente na sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Você saiu do ponto A e foi para o ponto B e mudou a sua consciência, mudou a sua percepção, você ampliou a visão de mundo que você tinha, certo? Então, aqui isso que eu trouxe é para você ilustrar, para você conseguir ver como é que é esse processo da cura, né? Então, a cura acontece através da incorporação daquilo que estava faltando na minha consciência. E, portanto, não é possível eu ter essa cura sem eu ver o que é que estava faltando. Então, eu expando a minha consciência e eu tenho a cura, certo? Então, gente, é maravilhoso. Eu achei esse livro, assim, fantástico. O quanto que esse livro pode trazer de insight. Isso que eu nem terminei de ler ele, isso que eu nem consegui trazer tudo aqui pra vocês, que eu li, né, das partes que eu li, eu nem consegui trazer tudo. Gostaria de trazer mais coisa, quem sabe a gente faz uma parte 2 aqui dessa live. Ia ser legal, né? Conta aí pra mim, hashtag parte 2, hashtag parte 2. Comenta aqui pra eu saber que você quer uma parte 2 dessa live maravilhosa, desse livro incrível. Certo? Então, gente, a doença é o caminho. A doença como caminho, olha o nome do livro. A doença como caminho é se apropriar do que você sente e do que te perturba e seguir rumo à cura, à lapidação e à expansão da sua consciência. Não é muito maravilhoso isso, gente? Não é muito maravilhoso isso? Olha aí, a Carol falou que ela quer parte 2. Pô, só a Carol que quer parte 2, gente? Carol, agita o povo aí, gente. Quero parte 2, quero parte 2. A Vivi falou, a minha visão do mundo. Saí da minha zona de conforto como médica e hoje estou vendo o mundo e meus pacientes com outros olhos. Gente, a Vivi, fantástica, maravilhosa. Ela tá no nosso curso de florais.
Olha só que prestígio, hein? Uma médica na nossa turma. Muito legal, gente. Tem muito a acrescentar aí. Muito bom, ainda mais que ela é da saúde mental também. Então, incrível ter essa percepção aqui do que ela já sabe sobre a medicina, né? E juntar com essa parte interior do ser humano, né? Compreendendo o ser humano de dentro para fora e não só de fora para dentro, não é mesmo? Então, fez sentido até aqui? Podemos partir para a parte do bar, juntar aqui Lé com Cré. Agora eu tô gostando, vocês estão comentando, quero parte 2, hashtag parte 2, gostei de ver. A Mari falou, faz muito sentido, estou com dor no estômago e pensando qual o motivo para tratar. Ai, gente, mais uma vez aqui, ó, no livro, quem gosta de psicossomática, ele traz coisas sobre as partes do corpo, tá? Então, ele traz falando do estômago, ele traz falando do fígado, enfim, de todas as coisas assim que acometem a gente, né? As coisas que mais acometem, bronquite, enfim, tô vendo aqui, folheando ele, né? A pele. Então, aqui tem várias coisas que traz uma reflexão, mas eu não ficaria presa no que apenas o livro fala, tá? Porque, como o nosso excelentíssimo mestre Eduard Bach nos dizia, não é mesmo? Lembra do que o Bach falava, minha gente? O que o Bach falava, e é muito parecido com o que esse livro fala? Trate o doente e não a doença. Uma frase super famosa aí que o Bach falava, não é mesmo? E a doença, outra coisa que ele falava bastante, a doença é o conflito entre a alma e a mente, tá? Então, eu preciso mudar a minha consciência para eu ter saúde, certo? Se a mente e a alma ficam conflitando, vai aparecer um problema aí, certo? Então, a Carol, acho que mereço ganhar mais esse presente livro. Olha só, Carol. Partiu juntar Lé com Cré. Thaís é de uma generosidade ímpar sobre todo o conhecimento. Ô, Michele Gracinha, gratidão. Olha aí, alunas estão aqui prestigiando a live hoje. Muito bom. Legal, gente. Então, você vê aqui que o Bach e o povo desse livro aqui, maravilhoso, eles falam a mesma coisa. Só que o que o Bach falava? O Bach falava que não importa o sintoma, não importa a doença, o que a gente tem que olhar, o que a gente tem que buscar é a pessoa, é quem é aquela pessoa. Quais são os conflitos que estão aparecendo na vida dela? Como é que ela enxerga o mundo? O que ela vivenciou ali em algum momento que trouxe esse distúrbio, essa perturbação que foi revelada palpavelmente de forma visível no nosso corpo. O que é, né? Então, o Bach, muito sábio, né? E eu nem uso essa coisa tipo, a pessoa tá com XYZ doença, então isso significa o quê? No livro, gente, ele traz algumas informações. Quem quiser estudar é maravilhoso, tá? É maravilhoso mesmo. Mas a gente não pode perder de foco aqui, usando os florais, que a pessoa é o mais importante, tá? Porque às vezes, eu tava até conversando esses dias com uma psicóloga e tava falando sobre isso, né? E ela falou assim, Thaís, nem sempre um problema que a pessoa tem no corpo, vamos supor, problema no estômago, não quer dizer necessariamente que ela não digeriu bem uma situação. Quer dizer que aquela parte do corpo pode ser mais sensível. Em algum momento já aconteceu ali um problema e ficou uma região mais facilmente tocável, tocante, que ficou ali machucada, digamos assim. Mas não quer dizer necessariamente que para a pessoa que tem então problema no estômago é raiva reprimida, problemas que aconteceram, que a pessoa engoliu e que não falou. Não necessariamente, tá? Por isso que a gente nunca pode perder de foco o que o Bach falava, trata o doente e não a doença. Não importa a doença, não importa o sintoma, certo, gente? Estamos combinados aqui com isso? Esse cachorro tá manhoso, gente, olha que gracinha.
ele tá com sono ou não, eu não sei o que ele quer fazer. Fica aqui mais um pouquinho, vai, a gente já tá acabando. Então vamos lá pro rumo final dessa live. E eu tenho depois um problema para vocês resolverem aqui. Então, gente, deixa eu me colocar aqui em outro lugar. Ai, Jesus amado, peraí. A gente tenta mudar as coisas de lugar, mas não funciona. O que então causa as doenças? Deixa eu ver se vocês compreenderam. O que é que causa as doenças? Comente. A resposta está no slide abaixo. Mas comenta aqui antes para eu saber se você entendeu. O que é que causa doença na pessoa? Existem vítimas nessa história toda? Quando uma pessoa fica doente, quando uma pessoa tem uma doença grave, enfim, a gente tem que olhar para essa pessoa como uma coitada. Ai, coitada, né? Nossa, não merecia isso. Vocês não acham que é colocar a pessoa num lugar de muita pequenez, num olhar muito escasso para a pessoa? Porque nada é injusto nessa vida. Nada é injusto nessa vida. Tudo acontece por um motivo. E se a gente aprendeu aqui que a doença ajuda a gente a sair de um estado de inconsciência para a consciência, maravilhoso, não é mesmo? A gente está se apropriando dessa doença para se melhorar enquanto ser humano. Olha o poder, a potência, a força que isso tem. Olha a potência. Porque se a gente fica ali naquela coisinha mediana, sempre ali, não acontece nada, tá sempre a mesma coisa, a pessoa evolui? A pessoa não evolui. Lembra lá num dos primeiros slides que a gente falou que a crise é que traz o desenvolvimento? Então não tem vítimas, né? Que maravilhoso que as pessoas têm essas oportunidades de se melhorarem. Então não tem vítima. E qual que é o foco dos florais? É a próxima pergunta que eu deixo aqui para vocês. A Carol disse: quer ampliar a consciência, olhar para dentro e se conectar com o ser. Bora tomar uns frascos de florais aí, minha gente. Grande Dr. Bá. Ai, muito bom. A Mari falou: acredito que seja minha ansiedade e estresse. Preciso cuidar das duas para minha dor no estômago sarar. Por isso, citei o motivo. Olha aí, muito bom. Tomando consciência, hein, Mari? Meu pai teve câncer. Nossa, as pessoas olhavam com um olhar de coitado. Meu pai ficava arrasado. Não é, gente? É muito triste isso. A pessoa já tá enfrentando uma situação que não é gostosa, porque ninguém gosta de ficar doente, convenhamos, né? E ainda ter que passar por uma coisa dessa, as pessoas falarem: ai, coitado, não sei o quê. Não, dá poder para essa pessoa, dá vida para essa pessoa, incentiva essa pessoa a melhorar. E não fica olhando para ela como um coitado, ela tem poder. Ela tá naquela situação, ela consegue sair daquilo, tá? Então, é isso que é importante a gente estar pensando, tá? O conflito entre a mente e o corpo, o jeito dela ser, acaba somatizando uma doença. Exatamente. Então, aqui as respostas, né? O que causa as doenças são a própria inconsciência, a nossa própria inconsciência. Então, se a gente tivesse consciência, a gente não estava passando por nenhum tipo de problema de doença física, não é mesmo? Então, não somos vítimas, já que isso é uma forma de nos melhorarmos e nós que criamos nossas próprias doenças pela nossa inconsciência, pela inconsciência da nossa imperfeição, né? Então, maravilha. E qual o foco dos florais, gente? O foco dos florais, faltou falar do foco dos florais. Olha que juntamento maravilhoso, maravilhoso, gente. O foco dos florais é corrigir essas falhas pelo despertar das virtudes. Entendeu? Então, se uma pessoa é raivosa, tem um floral que vai despertar a amorosidade. Então, se ela não tá se ela é inconsciente, se a sombra dela está sendo esse problema, tem que usar um floral para isso. Olha aqui a pecinha. Ele é um lambis mesmo, né? Lambe tudo. Olha aqui. Fofinho. Se eu tenho medo, eu preciso despertar a virtude oposta, que é a coragem, certo? Então, olha aqui, juntamento incrível e maravilhoso que a gente tem deste livro com o conhecimento do Bá, não é mesmo?
Então, por isso, olha lá, exatamente, os florais trazem a consciência. Muito bem, muito bem. Na psiquiatria e na psicóloga sempre buscamos o foco do início dos problemas. Sempre tem um motivo, por menor que seja. Porém, quando chegam ao nosso atendimento, estão em um estágio avançado de desequilíbrio. Perfeita colocação, Vivi. Então é por isso que a gente precisa também, não dá pra gente virar bicho do mato e falar assim, não, agora eu só uso floral. Não, agora eu só me trato através da minha mente, eu vou mudar minhas crenças e vou ficar perfeita, eu vou ficar maravilhosa, eu vou sarar. Gente, não é assim. Chegou num estágio como esse que a Vivi falou, já desequilibrou, precisa da ajuda de medicamentos. Por isso que nunca, hoje eu falei isso nos stories, nunca em hipótese nenhuma você vai falar para uma pessoa que ela pode deixar de fazer uso dos medicamentos que ela usa para usar floral, ou para fazer Theta Healing, ou para fazer só reiki. A gente não faz isso, certo? Então, gente, eu trouxe aqui também para vocês um exemplo, tá? Só para vocês pensarem aqui a respeito de que virtudes, né, essa pessoa do exemplo abaixo, que eu vou comentar aqui agora, precisa desenvolver para ter saúde, tá? Qual que é a falha que ela precisa resolver através de uma certa virtude, certo? Então, como que a consciência dela precisa melhorar? Lindo? Vamos lá, então. Ele quer continuar dentro. Então, vamos supor, vou trazer um exemplo bem dia a dia mesmo, hein? Você tá lá no seu trabalho, você é o chefe e um funcionário não terminou de fazer algo como planejado no tempo que você tinha determinado. Diante dessa situação, você se irrita, grita, é grosso e intolerante com essa pessoa. Você nem deu a chance da pessoa se explicar e simplesmente foi grosso com a pessoa. Você é essa pessoa, tá? Deixa eu ver, peraí. Então, qual que é a virtude que essa pessoa tá precisando desenvolver? Qual que é a virtude que essa pessoa, esse chefe, que é você, intolerante, crítico, que fica falando coisas horrorosas, fica tirando sarro do funcionário, fica fazendo bullying lá com o funcionário, precisa? Conta aí pra mim, se você sabe. Olha aí, a Mari tá gostando da live. Oh, meu Deus, peraí, gente, deixa eu só colocar ele lá pra fora, peraí. Vai lá com seu pai, vai. Vai lá, vai. Lindo. Lambi estava dando um show aqui, né? Vocês viram? Maravilha. Então, deixa eu ver o que vocês falaram. Paciência e tolerância, empatia. Exatamente. Exatamente, exatamente. Hoje, com 84 anos, é um exemplo para todos. O pai da Janete. Olha lá, meu pai também teve câncer e nunca se deixou abater. Fazia piada da doença, isso só mostrou o poder dele. Olha só que interessante. Olha a Carol já captou a mensagem. Beat nele, floral beat. Certo? Então, gente, qual que seria aí, ó, a virtude a ser desenvolvida para esse chefe malvado? Tolerância, compaixão. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, ó, daria pra gente pensar em outros florais. Eu coloquei aqui duas possibilidades. Peraí que não tá subindo. Então, o que tá faltando na consciência dessa pessoa? Porque assim, ó, eu não continuei lendo, né? Então, o que acontece com esse chefe que é bravo, que foi grosso, que é grosso com constância? Esse chefe repete as mesmas coisas sempre, fica irritado, nervoso, com pressa. Até que um dia ele adoece, começa a ter dores. Tanto faz o local, tá? O que a medicina vai falar? Vai tomar um anti-inflamatório, certo? É isso que a medicina tradicional vai falar. Beleza, faça uso, mas se não cuidar, essa doença, essa dor
vai migrar para outro lugar. Por quê? O problema em si, que é a consciência doente, não foi resolvida. Tá? Então, se essa pessoa é sempre intolerante, sempre impaciente, sempre irritada, sempre grossa com as outras pessoas, esse é um padrão que tá ali marcado, registrado nela, certo? Então, ela precisa mudar essa consciência para que ela tenha saúde, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o que falta na consciência dessa pessoa é paciência e tolerância, que a gente teria ajuda aqui com o empatins e o bit. Poderia pensar no Vine também? Poderia, mas não temos tantas informações, eu não fui tão a fundo aqui, só coloquei um exemplo para vocês, para ilustrar aqui o caso, né? E se a gente fosse pensar, não vou pensar no floral dessa pessoa, né, mas pensando, vamos supor que também o funcionário leva lá chicotada todo dia o chefe fica bravo com ele, e aí ele começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido, ele começa a se sentir incapaz, ele se sente inferior, ele acha que ele não é realmente capaz de nada, que ele não faz a menor diferença na empresa e que, nossa, ele é o pior funcionário do mês, né? Então, esse funcionário, ele também precisa fazer mudanças na percepção dele? Precisa. Por quê? Ele vai ter que tomar atitudes. Ó, esse lugar aqui não tá bom pra mim, vou sair. Ou, esse chefe é idiota mesmo e o problema é dele. Ele que é o problema, não sou eu. Porque quando a pessoa tá ok com ela mesma, ela vai ficar chateada? Vai. Mas isso não vai somatizar no corpo dela. Entende? Então, é tudo como a gente interpreta, é tudo como a gente enxerga as coisas a partir da nossa consciência, certo? Maravilha, gente. Gostaram? Olha aí a Thelma falando, está sendo ótimo poder te ouvir. Mariana falou tolerância, respeito, empatia, paciência. Era exatamente isso que esse chefe maldoso precisava, não é mesmo? Olha lá, a Lori falou, colocar limites, o funcionário precisa colocar limites, sem taurina na veia. Olha aí, essas alunas estão arrasando, viu? Estão aprendendo direitinho, estou gostando de ver. Certo, gente? Então, pra gente finalizar essa live, espero que vocês tenham gostado, é deste livro aqui. O link tá lá no meu site, vocês podem comprar, se vocês comprarem por aquele link, vocês estão me ajudando. É simplesmente fantástico. E eu quero saber agora aqui a opinião de vocês sobre o que vocês ouviram hoje. Fez uma mudança aí um pouquinho na perspectiva do que vocês estão acostumados? Conseguiu virar pelo menos uma chavinha para vocês conseguirem também se melhorar essa consciência, ampliar, expandir essa consciência para que cada um tenha mais saúde? Conta para mim isso daí. Por favor, conta pra mim. Enquanto vocês respondem, quero lembrar que sexta-feira a gente tem um chá com a Tá. Vou vir aqui falar com vocês sobre algum tema, ainda não sei qual é o tema, é um tema mais solto, assim, sem muito preparo, para falar realmente assim do nosso dia a dia, de coisas que acontecem, coisas que as pessoas me perguntam e que eu não tenho espaço para falar numa live, por exemplo. Vou falar de uma forma mais leve, tá? Porque vocês viram que uma live desse tipo aqui, que acontece toda quarta-feira, eu me preparo muito, gente. Eu me preparo muito, às vezes eu fico até pensando, gente, mas olha, essa daqui é uma aula, eu poderia colocar no curso, não é mesmo? Quem sabe? Eu acho que eu vou até colocar no curso mesmo, viu? No curso dos terapeutas. Certo? Então, gente, conta aí pra mim. Semana que vem temos lives de novo, às 20 horas, na quarta-feira. Temos live agora, sexta-feira, às 17 horas. E segunda-feira também temos uma conversa com outra terapeuta floral que eu vou trazer aqui, que foi uma aluna minha. E a gente vai falar dessa rotina do terapeuta floral. Para quem é curioso, quem é terapeuta, ver os dilemas que cada um vive aí e você não se sentir sozinho. Porque, olha, quando a gente trabalha com essas coisas, gente, a gente é a ovelha holística da família, né? Então a gente é a ovelha negra que fica falando dessas coisas aí, que sai do quadrado, que sai da curva, do que todo mundo costuma falar. E às vezes a família não entende, é incompreendido pela família. Então por isso que eu trago aqui, tô trazendo agora esses terapeutas pra gente conversar. Muito bom!
Muito bom, Thaís. Parabéns pela live. Assunto mega importante. Que legal, que bom que vocês gostaram. Deixe seu like, seu joinha. Se inscreva no canal. A Mari falou: melhorei muito a minha consciência e me fez refletir os motivos que motivou a minha dor de estômago a aparecer. E estou desconectada e preciso me reconectar. Parabéns, Mari. Arrasou. Carol, bom romper barreiras e ampliar olhares sobre conceitos estabelecidos, definidos, sair da caixa. Exatamente, gente. E hoje com essa live me fez refletir. Muito obrigada. Eu que agradeço você por você estar aqui. Espero que só com as palavras, com esse conhecimento, a sua consciência tenha dado uma ajustada aí. E aos poucos o seu corpo vai se restabelecendo de novo. E lembra sempre que o floral pode ser um auxílio aí. Muito bom, tá? Obrigada, Si. Obrigada por você estar aqui. Certo, gente? Gostaram desta live? Live maravilhosa. Gente, eu amo fazer live. Amo, 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 amo. Por isso que é importante quando vocês comentam, quando vocês deixam likes, quando vocês compartilham. E agora, quem tiver aqui ainda, vamos tirar uma foto, gente? Aí vocês podem compartilhar no Instagram se vocês quiserem e me marca pra eu ver que você tava aqui. Eu vou fazer uma cara feliz aqui pro YouTube e depois eu vou fazer uma cara feliz aqui pro Instagram, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer aqui. Tirou um print? E agora aqui. Dá um print aí, gente. Marca aqui pra mim no Instagram que você tava aqui. Deu? Maravilha! Manda lá no Instagram, nos seus stories, marca @taconvida pra eu ver que você estava aqui nesta live e que você amou. Assim as pessoas sabem desse conhecimento que às vezes a gente não encontra com tanta facilidade. Adoro todas as suas abordagens, os pontos e a forma que você aborda os temas. Dão uma super direção aos estudos. Gratidão. Que ótimo, Michele. Fico feliz de saber. Gracinha, muito bom. Lindeusa. Lindeusa é você, Lore. Que legal, gente. Muito bom poder retomar aqui as lives. Já tava com saudades. Deu tempo suficiente de eu cuidar do Lambis esses últimos meses. E agora a gente volta aí nesses... Hoje a gente tá em agosto, né? Agosto, setembro, outubro, a gente vai dar uma acelerada aí. Tem muitas coisas novas para eu compartilhar com vocês, projetos novos, que eu quero que vocês participem, que vocês consumam esses conteúdos para ajudar mesmo. Certo? Por isso que eu apareço aqui gratuitamente nessas lives e é por isso que é importante você curtir, comentar, compartilhar. Combinado, gente? Muito obrigada, então, pela participação de vocês. Eu me despeço aqui e a gente se vê sexta-feira. Sexta-feira tem o Chá com a Tá. Chá com a Tá. Vamos bater um bate-papo bem gostoso, bem leve aqui, tá bom? Combinado? Então tá bom. Um beijo pra vocês. Equipe maravilhosa, gratidão por vocês estarem aqui também apoiando aqui os conteúdos, compartilhando os links. Muito obrigada, vocês são maravilhosos, estão me ajudando muito a poder fazer essa quantidade de lives com mais frequência aqui. Então é isso, gente. Até sexta-feira, hein? Até sexta-feira. Beijo pra vocês.